Pessoal, muito boa noite. Eu cheguei do culto agora há pouco e aí é um assunto que eu fiquei incomodado. Eu gostaria de trazer aquilo que eu estudei para vocês, tá bom? Você já parou para perceber quantas vezes a gente, em poucos segundos, a gente já forma opinião definitiva sobre alguém? A gente já julga, a gente é formado nos julgamentos. A gente vê uma pessoa vestida e a gente já fala, é assim, é assado, deve ser assim, né? Deve ser assado. A gente vê uma pessoa falando e a gente já define logo o caráter daquela pessoa. A gente não sabe o que ela fez, a gente não sabe dos seus sentimentos, a gente não sabe como ela viveu, como ela tá, a gente não sabe o que ela tá sentindo, a gente não sabe o porquê das suas escolhas. E por que a gente faz isso, hein? Será que é maldade na gente ou existe algo no nosso próprio cérebro que nos leva a julgar tão rápido? Hoje a gente vai entender um pouco sobre alguns mecanismos invisíveis que nos levam a esse erro. E também como a palavra de Deus, ela nos ensina como enxergar os outros. Mas antes, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve, já deixa o joinha aí. E aí a gente leva essa mensagem para mais pessoas. Tá bom? Então, na verdade, o que são atalhos, né? Dentro do nosso cérebro. A gente, para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouco. Nosso cérebro foi criado para economizar energia. Não sei se vocês já sabem disso. Há milhares de anos, quando víamos um perigo constante, a gente precisava decidir rápido. É amigo? É inimigo? É seguro? É perigoso? E hoje esse mecanismo ele não mudou, ele continua funcionando, mas em situações completamente diferentes. Esses atalhos de pensamento ele tem nome, sabia? Chama vieses mentais. São formas automáticas do nosso cérebro ele interpretar o mundo, o universo onde a gente vive. E muitas vezes nos enganam. Vou mostrar os principais vieses que nos fazem julgar sem conhecer. Vamos lá. Os principais vieses mentais. O primeiro, os viés da primeira impressão. O viés da primeira impressão é o que a gente vê ou o que a gente ouve e fica gravado com muita força. Se alguém chega atrasado, já aconteceu muito comigo isso. Hoje eu sou líder de uma equipe. Veja só, quando a gente chega atrasado, já pensamos o que daquela pessoa? Aquela pessoa desorganizada, aquela pessoa não tem compromisso. E aí a gente costuma julgar logo a pessoa e a gente não entende o contexto, né? E aí a gente costuma colocar o achismo, né? Eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Acaba que no final, quando a gente entende o contexto, não é nada do que pensamos. E tudo isso está atrelado com o nosso comportamento. Se alguém falar com mais firmeza, a gente acha logo, aquela pessoa é má, aquela pessoa é orgulhosa, mas na realidade pode ser bem diferente. Talvez ela tenha tido um imprevisto grave, talvez ela esteja sofrendo um problema e por isso agiu assim. Mas a nossa primeira marca já está feita. Lá está feita. Tem uns colaboradores que chegavam atrasados e aí a gente já chama atenção porque muita desorganização e tal. Às vezes sim, mas a primeira impressão ela já fica marcada dentro do nosso cérebro. O segundo viés é o viés da confirmação. Uma vez que a gente forma uma opinião, a gente passa a enxergar apenas o que confirma aquilo. Já parou para perceber? Se achamos que uma pessoa é egoísta, até o nosso gesto inocente parece provar isso. Ignoramos as qualidades das pessoas, as lutas daquelas pessoas e às vezes aquela pessoa ela tentou acertar, mas a gente nem olha para esse lado. A gente fecha os olhos para a verdade. O terceiro viés é o viés da atribuição. É o mais perigoso, o viés da atribuição. E tem um detalhe muito importante aqui, tá? Quando eu erro, quando Lucas erra, foi a situação.
eu estava cansado, eu não tive escolha, tive um dia ruim, mas quando a outra pessoa erra, aí eu defino, porque ele é assim, não presta, não tem jeito. E a gente sempre dá desculpa pra gente mesmo. Já parou para perceber? E a gente condena aquela outra pessoa pela mesma coisa que ela fez. Deu para entender esses 3 vieses? A gente vai continuar isso nos próximos vídeos para não ficar tão longo o vídeo. E para fechar, quero deixar uma mensagem. Julgar é muito, mas muito fácil. Não existe esforço, não exige ouvir, não exige colocar o outro no lugar do outro, mas compreender, perdoar e dar uma chance, isso é um sinal de maturidade e da presença de Deus em nós. E hoje eu convido você a fazer um exercício. Quando você sentir que já definiu alguém em poucos segundos, pergunte, será que conheço toda a história de fato dessa pessoa? Será que eu não estou sendo levado à primeira impressão? Lembre-se, cada um luta com suas próprias batalhas, que ninguém vê. Se não conhece o coração, não condene o caráter daquela pessoa. Tá? Então fica essa mensagem para o teu coração. A gente tenta ser rápido aqui, mas espero que vocês tenham entendido, tá bom? Espero que essa mensagem ela tenha surtido efeito e feito você refletir. Se fez sentido para você essa mensagem, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Deixe o seu like aqui no vídeo, tá bom? E dessa forma você está preparado para a próxima reflexão que sair aqui no canal. Sai o próximo vídeo, aí o YouTube ele te notifica, você se inscrever, você dar o joinha, você ativar o sininho aí, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. E lembre-se, julgar é a maneira mais fácil, nosso cérebro ele não gosta de gastar muita energia. Mas procure entender o contexto, tá bom? Boa noite, tenha um excelente final de, não sei qual que é o horário que você está assistindo esse vídeo, mas tenha um excelente dia em nome de Jesus.